Olá, eu sou Dani Melhorança, nós estamos começando mais um FACIPcast e hoje nós vamos conversar sobre saúde mental, o mal ou bem do século. Muito bem, e para falar sobre isso eu estou aqui com a coordenadora do curso de Psicologia, Ana Paula Pereira César. Olá, Ana, Oi, tudo Dani. bom? Tudo ótimo, prazer estar aqui. O prazer é todo meu, Ana. Vamos começar contando um pouquinho quem é a Ana Paula, de onde você veio, como que você se formou em psicologia, como que você chegou na coordenação. Vamos lá. Bom, me formei em 2011 na UFMT no campus de Rondonópolis, né? E na época eu queria fazer psicologia em Cuiabá, não tinha, sou cuiabana, mas em Cuiabá não tinha o curso e aí fui morar sozinha, fui me aventurar nessa... Eu falo que é uma delícia da academia, então eu vivenciei muito porque meu curso era integral, então eu precisava estudar mesmo, não tinha como trabalhar, né? Então eu vivi a faculdade. E aí no meu último ano de faculdade, eu comecei a fazer estágio na área organizacional, que é a área que hoje eu atuo enquanto psicóloga, né? E aí comecei a fazer estágio. Quando eu me formei, a empresa que eu fazia estágio sinalizou interesse em me contratar. Então fiquei com eles mais um ano, né, desenvolvendo esse trabalho de psicóloga da organização. E aí, como eu já estava 6 anos fora de casa, morando longe da família, as minhas amigas tinham todas formadas e voltadas para suas cidades, eu comecei a me sentir um pouco sozinha. Falei, acho que eu tenho que voltar para casa, né? Para Cuiabá, no Para caso? Cuiabá, E aí voltei para Cuiabá. Só que na época existia uma desvalorização muito grande no salário profissional. Então, assim, era para ganhar um salário mínimo na época, 1.000 e pouco, né? Eu falei, gente, mas eu estudei 5 anos integral, não é possível. E aí uma amiga minha morava em Sorriso, ela falou, Ana, vem pra cá, né? Não tinha passarinho pra dar água. E aí eu vim pro norte do Mato Grosso, eu tinha vindo só de férias com ela mesmo para conhecer, mas não conhecia a cidade para trabalhar. Resumindo, vim pro norte, acabei entrando, né, no Machado, que foi assim para mim a maior escola de psicologia organizacional, porque a gente estava implantando o setor de RH na época. Então tinha a minha gestora, que ela é administradora de formação, e eu fui fazer a parte da psicologia. Então toda a estrutura do RH, os processos, contratação, treinamento, mediação de conflito, tudo que o psicólogo pode fazer, né? E aí eu fiquei lá por uns 4 anos e meio, foi quando eu recebi um convite para começar a dar aula aqui na FACIP em 2017. E aí comecei essa carreira acadêmica, né? Eu sempre gostei de falar bastante, de fazer treinamento. E aí comecei essa carreira acadêmica e paralelo a isso eu fui para consultoria. Então saí do Machado e comecei a trabalhar como consultora. Também na área organizacional. Também na área organizacional e do trabalho. O que é a psicologia organizacional? Legal. Quando a gente fala em psicologia organizacional e do trabalho, a gente fala tanto das pessoas nos processos da organização, quanto da saúde mental desse trabalhador dentro da organização. Então, tudo que diz respeito às pessoas neste ambiente, o psicólogo ele tem autonomia para trabalhar, né? Que envolve muitas questões, mas hoje na nossa região a gente acaba tendo um psicólogo mais atuante nos processos de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, que hoje acaba sendo o maior foco das empresas. Com o aumento dos adoecimentos mentais, pós-pandemia principalmente, a gente foi verificando muitos afastamentos do trabalho. O mercado começou a olhar a psicologia do trabalho também, que é essa psicologia que cuida desse trabalhador, que faz um acolhimento, que faz um trabalho de programa de saúde mental e qualidade de vida nas organizações, que traz profissionais, por exemplo, da educação física para trabalhar uma ginástica laboral, um processo de ergonomia, de olhar mesmo o trabalhador, não só como um número, mas alguém que está ali fazendo uma atividade importante, sabe? Olhando para o humano que existe ali. Então a psicologia, assim, a grosso modo, ela tem esse olhar dentro da organização, entender as relações, por que hoje a Dani está menos produtiva do que em outro momento, é algo pessoal, é alguma relação de poder, é algum conflito com um colega que não tá legal, sabe? Então se a gente vai olhar as relações, como as pessoas se relacionam, no sentido dela estar bem. E olhando o indivíduo também, né? Olhando o indivíduo. Muito bacana. E falando, já que a gente está falando, a sua área, essa psicologia no trabalho,
eu preciso trazer um tema que é um tema que ele ganhou agora um respiro. Nós vamos ter aí um ano para as empresas se adequarem, mas é uma coisa que precisa de adequação porque a gente tem novas regras na NR1, é isso, Ana? Explica para nós o que é a NR1 e de que forma a gente vai ter mudanças nessa normativa. Tá. Bom, NR são as normas regulamentadoras, né? E no nosso caso está associado ao trabalho. O que se entende? Eu gosto muito de falar até isso em aula, né? O trabalho, ele foi ganhando novas formas, então desde a Revolução Industrial, as pessoas, né, a gente tem aquele famoso filme dos tempos modernos, né, de Charles Chaplin, então assim, a gente vai vendo o homem saindo de ser uma máquina para ter um talento, né, existe um processo, então todas as empresas e as funções associadas a essa empresa, elas têm as responsabilidades de deixar o ambiente mais adequado para que a pessoa trabalhe e não adoeça. Então, as normas regulamentadoras, elas vêm nesse sentido de dar orientação para as empresas. O que a gente tem que fazer para manter o trabalhador vivo? Uso de EPI, ergonometria nos locais, Exato. Aquela normativa de tem que ficar sentado, tem que levantar de tanto em tanto tempo. Fica um pouco na câmara fria, tem que sair por causa do térmico, né? Daquele tempo térmico. Tudo isso é uma norma regulamentadora. E aí cada uma tem 30 e poucas, vão tendo esse foco. E a NR1, ela vem falar, além dessas físicas, ergonômicas, dos riscos psicossociais. Que é onde entra a psicologia. Que é onde a gente teve a alteração. Na verdade, ela sempre existiu, essa necessidade, mas ela não tinha esse peso, essa relevância de ser cobrada. Com esse afastamento que teve agora, nesse início do ano mesmo, né? A gente teve aí alguns jornais veiculando essas pesquisas que foram realizadas, 400 e poucos aumento de afastamento do trabalho. Por questões psicológicas. Isso, então assim, o Ministério do Trabalho se viu num lugar de, peraí, eu vou precisar apertar em algum lugar para as pessoas olharem. E aí, fazer a prevenção. Fazer a prevenção. O que é um risco psicossocial, né? Então, social no psicológico. Tem muitas coisas que a gente não vê. O que é uma pressão no trabalho? Assédio moral. Cobranças excessivas de metas irreais. Porque aí a gente começou a ver que o que tira a pessoa do trabalho adoecida são esses riscos psicossociais. Certo. E agora, então, a gente vai ter... Os empresários vão ter aí um ano para se adequar a essa mudança na norma. Isso. Hoje, só para a gente entender, Dani, nós temos um documento que é a Gestão de Riscos Ocupacionais, que é GRO. Toda empresa, ela tem uma empresa terceirizada ou um técnico de segurança dentro do trabalho, que ele faz essa análise. O que tem de risco em cada ambiente, seja ele físico, de biológico, psicossocial. Então, eles vão fazer esse olhar e produzir um documento de que risco aquele colaborador pode ter ali. Então já começa na hora que você define a função de cada profissional, você já diz. Exato. Esse profissional aqui... Tipo, que risco um vendedor da área da agronomia tem? Que hoje a gente sabe que é uma pressão por resultado. Então tem uma pressão de cumprir metas, aí entra um risco psicossocial, eu entendo que entra. Ele se desloca, então tem a questão de trajeto, que ele pode ter um acidente de trajeto, de trabalho, porque ele vai operar uma máquina se precisar. Então, o setor responsável por isso é a segurança do trabalho, para entender todos os riscos que aquele colaborador ele corre exercendo o trabalho dele. E aí, esse risco psicossocial, então, era para entrar em vigor agora, dia 26 de maio desse ano, mas ficou muito solto no meu modo de ver, né? Quem responde, muito quem subjetivo. E como aí que agora eu avalio? Tem uma ferramenta específica que vai falar: a Dani está sofrendo assédio moral, a Dani está passando por pressão no trabalho, a Dani não tem uma liderança que dá suporte ou segurança psicológica. Como que eu consigo avaliar? Então, não foi metrificado. Olha, vamos usar isso, né? Ao longo desse ano isso vai ser metrificado. Mas esperamos. O que muda para a empresa? O que o empresário já tem que começar a colocar o olhar dele naquilo? Eu diria que
olhar as relações de trabalho já, assim. Vou te falar da minha experiência profissional, tá? E aí não entenda como uma crítica, porque eu sei que o empresário, ele começou com os recursos que ele tinha. Sim. E se mantém com os recursos que ele tem. Então, esse é o meu olhar. Mas, assim, uma coisa que eu sempre falo nas empresas que eu atendo, o que eu sempre trabalhei não pode ser o que vai seguir, né? O que te trouxe até aqui não te leva até amanhã. Então, a gente vai ter que olhar as novas relações de trabalho. Eu sempre fiz assim. Peraí, calma. Síndrome de Gabriela não pode existir mais, né? Então, assim, ó, primeiro ponto. Vamos olhar a estrutura do trabalho? O que é a estrutura do trabalho na psicologia? A descrição de cargos, ela é real? Eu faço o quê? O que é a minha responsabilidade de verdade? Que você pode me cobrar por isso. Tá claro pra mim que eu não entreguei isso, então eu sou responsável? Ou, Ana, é óbvio, né? Você é vendedor, você sabe. Não, é óbvio pra quem? Talvez na empresa que eu trabalhei anteriormente, isso não era da minha responsabilidade. Nessa é, porque cada empresa tem a sua estrutura. Então, o primeiro passo para você organizar o trabalho é o processo de escrever os cargos. E isso a empresa já pode fazer, independente da norma estar tendo alguma consequência. Com certeza, Dani, com certeza. E isso ajuda o próprio empresário a organizar as pessoas e aí ele consegue colocar até metas, apresentação de resultado, ele consegue trazer esse colaborador mais participante do processo e ele consegue cobrar dentro do real, não dentro do imaginário, que esse imaginário adoece. Será que isso é meu? Será que tá bom? Será que não tá? Eu já vi chefes falando assim, não, mas se eu não tô falando ruim é porque ele tá indo bem. Não precisa dar feedback. Certo. Né? A falta de feedback é um problema também. Com certeza, porque assim, você não sabe se tá indo bem. Aí o chefe passa com a cara feia e fala, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Às vezes ele não tem nada a ver com a situação, teve só uma dor de barriga ali e o funcionário que não recebe feedback puxa pra ele aquela cara feia. Principalmente se é um colaborador que às vezes já tem uma autoestima mais baixa, se não tem e isso segurança entra no fator psicológico. Entra. Que é esse o postergar dessa exigência, porque, como você falou, né, ficou muito subjetivo. Então, o colaborador ele já veio adoecido ou o ambiente de trabalho que adoeceu ele? O colaborador já tem suas questões pessoais e aí o líder vai ter que trabalhar com ele de uma forma diferente, porque ele tem uma autoestima mais baixa. Como que a gente vai fazer todo esse trabalho? Entra também, de repente, uma situação do tipo assim, olha, eu entendo que esse colaborador precisa procurar atendimento psicológico? Sim, eu hoje faço o trabalho como consultora nas empresas, então eu tenho os dias na semana que eu tô lá. E aí, além dos processos que a gente organiza, tem sempre um ou outro colaborador que quer falar com a psicóloga, né? Então a gente marca um horário e eles chegam até mim. O que o psicólogo do trabalho, nesse sentido, pode fazer? A gente faz uma escuta, o acolhimento, entender toda a situação do colaborador, fazer alguma orientação para aliviar aquele sofrimento imediato. Mas se a gente percebe que é uma questão que está associado com a infância, a família, não é algo que vai ser mudado, se ele ajustar uma forma de lidar com um colega, aí a gente tem que encaminhar para um profissional da área clínica, que vai fazer todo um trabalho. Então, assim, eu tenho vários casos, se a gente fosse aqui parar para conversar, de pessoas que não estão se desenvolvendo bem porque o líder lembra, de repente, a mãe, e aí a mãe tinha um papel muito fundamental, e aí ela tem medo, e aí vai ter que trabalhar todo esse processo. Ele transfere a relação que ele tinha com a mãe para aquela relação. Mas, Ana, você está falando aí de empresas que tem uma psicóloga dentro. E a empresa que não tem a psicóloga? Você imagina a loucura que não é? É isso que eu falo, assim. Como fica aquela empresa que não tem o psicólogo? Clique aqui, saiba mais, que eu falo, entre em contato comigo, né? Mas ela faz o quê? Não tem o que fazer? Tem o que fazer, assim. Eu vejo que, primeiro, essas empresas, principalmente, Dani, microempresas, que, assim, Sim. realmente, ela não vai ter demanda para um psicólogo trabalhar lá 44 horas semanais, Sim. que é o que eu falo para os nossos acadêmicos. Vamos abrir uma consultoria para microempresas? Porque esse empresário vai precisar de uma palestra orientativa, né? Muitas vezes ele precisa trabalhar questões de saúde emocional, de explicar para o colaborador o que ele pode fazer. Não é só a empresa que tem que fazer algo, o colaborador também.
Eu gosto do colaborador porque é uma colaboração. Certo. Né? Você também está trazendo o seu conhecimento e você também precisa se desenvolver. Então, assim, o que eu, enquanto colaborador, posso fazer para estar bem e o que a empresa pode fazer? Então, essas empresas que não têm podem trazer um profissional para começar a desmistificar alguns conceitos. Falar sobre o assunto, trazer a saúde mental para pôr em pauta. O que é estresse? Porque, de repente, a pessoa acha que é só o trabalho, mas aí a casa dela é um ambiente extremamente tóxico, que ela tá exausta lá do casamento, que não tá funcionando, o filho que tá dando problema. Talvez o trabalho é o único lugar que ela consegue se sentir útil, mas ela não consegue separar. De entender que não é o trabalho que tá adoecendo, são as decisões lá na casa dela, por exemplo, que ela não toma. Que ela vai empurrando com a barriga, vai deixando. Mas até que ponto isso não deixa ela sobrecarregada em casa, transfiro para o meu trabalho, que aí vira uma bola de neve. E é óbvio que vai ficar exaustivo, cansativo, sabe? Então o psicólogo ele pode vir para tudo isso. Para falar, olha, o que é o estresse? Aonde mais você está deixando a sua energia psíquica e emocional? Será que é esse lugar que você tem que dar uma atenção maior? Porque quando a gente está com muito problema, a gente tem o hábito de colocar tudo no mesmo saco. Né? E pum. E aí o psicólogo ele faz o quê? Vamos abrir esse saco. Vamos pôr tudo aqui, aqui é quadradinho, aqui é triângulo. O que é de cada lugar? Isso, Dani, só essa parte de olhar já dá um alívio para a pessoa. Ana, então assim, independente de prazos, hoje o empresário ele precisa olhar para a saúde mental. Precisa. Até para dele, né, Dani? Sim. Porque ele é uma pessoa. Eu falo isso para os meus clientes. Eu falo, vocês também precisam olhar para si. Preciso de uma psicoterapia, de trabalhar. Porque a gente sabe que o dono abre e fecha. Como é que é a vida dele fora da empresa também? Ele também tem as questões na casa dele. A gente sabe que todos nós temos, né? Somos seres humanos. Mas esse gestor, ele ainda tem a pressão de folha de pagamento, de honrar os compromissos com meus clientes, tanto internos quanto os externos. Um empréstimo no banco. Né? De manter ali o nome da minha empresa, porque a gente sabe que abrir é até fácil, mas manter é o desafio. Sim. Então, assim, ele tem questões, eu não vou dizer maiores ou menores, que cada um tem o seu peso, mas também que implicam a saúde mental dele. E ele ainda, eu brinco com isso na sala, e ele ainda tem que olhar para os trabalhadores, porque é o mínimo que ele espera que cada um faça o seu, já que eu tenho tanta coisa para cuidar. Então o psicólogo ele vem ajudar isso, nessa forma. Deixa que a gente olhe para a saúde mental dos seus trabalhadores, vamos confiar nesse profissional para que ele possa trazer informação relevante. Porque, Dani, é outro ponto que eu vejo, esse trabalhador nem sempre tem tempo para buscar esse tipo de informação. Porque ele trabalha 44 horas semanais, depois disso ele tá na casa dele, filho, família, busca onde, faz comida aqui. Não é todo mundo que tem uma rede de apoio ou que consegue pagar E a prioridade sempre vai ser o outro, né? É o filho, é o marido, é a mãe, e ele vai se colocando de lado, né? E aí quem que cuida de quem cuida, né? Certo. Quem que tá ali? Então, assim, a NR1, eu vejo que foi muito bom para criar esse alerta. Gente, precisamos olhar para a saúde mental. Esse 1 ano, né, dessa prorrogação vai servir realmente para nós organizarmos. Como que a gente vai olhar isso de verdade? Como que nós vamos diagnosticar, fazer uma análise mais objetiva e não subjetiva da saúde mental? Com testes, com questionários, né? Porque hoje a gente já tem. Então, o colaborador que trabalha em altura, ele precisa passar por uma psicóloga para avaliar se ele tem condições psíquicas e emocionais. Né? A gente tem casos de a pessoa estar passando por momentos doloridos na vida, enfim, com ideação suicida, que ele não está apto para trabalhar em altura. Então, certo. A psicóloga vai falar, não, está apto. Espaço de confinamento. Então, hoje a gente já tem ferramentas que conseguem mensurar alguns pontos do trabalhador, né, em frente a esses riscos. E aí eu entendo que esse ano, tanto os profissionais da saúde quanto as empresas terão esse tempo para se organizar. Como avaliar isso? Que ferramenta usar? Como eu vou saber se esse funcionário que eu estou contratando está saudável, não apenas físico, mas mental? E aí eu vou brincar com uma coisa, porque quem que tá saudável? Nenhum. Tá todo mundo enlouquecido. Tô ótima, né? Falando
Falando nisso, Ana, quais são os riscos psicossociais mais comuns que podem afetar a saúde mental do trabalhador? Assédio moral, ele tá no primeiro ranking. Pressão por metas inalcançáveis, né? Tem muito gestor Aquela meta que não acaba nunca. que você fala assim, não, eu vou pôr lá em cima, porque se ele chegar a gente vai ganhar mais. E aí ele esquece que o cara não é uma máquina, né? Então, assim, são os dois top 10, que é o que a gente vê hoje, justamente por a gente ter um mercado cada vez mais e-commerce, né? Então, a empresa física tem que competir com o e-commerce, que às vezes tem taxas menores, enfim. Então, assim, o sistema capitalista, e a gente entraria em outras discussões, mas também a gente entende, enquanto psicóloga do trabalho, que o ambiente faz com que os gestores tenham que tomar algumas decisões que às vezes eles não conseguem mensurar o resultado que vai ter nas pessoas que estão trabalhando, sabe? Vamos pegar o WhatsApp. Agora eu acredito que a maioria das empresas já se adaptou, vendedor físico e vendedor no WhatsApp. Atendente físico e atendente no WhatsApp. No começo da pandemia, o cara que estava na loja tinha que estar na internet, tinha que estar... Você ia para casa. Hoje a gente já se adaptou, né? Mas a gente trabalha 24 horas por dia, porque a gente tá ali no celular o tempo todo respondendo. A gente não bota limite. Que hora que a gente faz uma pausa? E aí é a hora do burnout? Explica pra gente o que é burnout. Conta pra nós. Tá, Gente, eu ouço esse nome o tempo inteiro, eu não faço ideia do que seja. Conta. Será aí, que eu Ana. tenho, né? Dani, o burnout, ele é uma síndrome, né? É uma síndrome relacionada ao trabalho, né? A gente tem várias outras esferas querendo pegar esse termo, mas assim, o que o nosso DSM, que é o nosso manual diagnóstico, né, fala... é uma doença relacionada ao trabalho, é uma síndrome relacionada ao trabalho que está associada à exaustão, à sobrecarga e à despersonalização. O que é uma despersonalização? Sabe quando você pensa e começa a falar, para que eu estou fazendo isso? É maior do que a estafa. É maior do que a estafa. Tem o estresse, estafa e burnout. O burnout a gente brinca assim, olha, se você não parar, o seu corpo vai parar em algum momento também. É quando você... Quais seriam os sinais, né? Vamos dizer Isso, assim, boa, nesse sentido. Sabe quando você não vê mais propósito para ir trabalhar? Você vai trabalhar porque você é responsável, mas não tem mais significado o trabalho para você. Muitas vezes você não é produtivo, você tá ali de corpo presente, mas o seu cérebro parece que não consegue acompanhar. Memória ruim, impaciência... Você começa a ver que o trabalho não está mais fazendo sentido para você. Porque você amava aquilo. Por que agora eu não gosto mais? E aí a gente, claro, enquanto psicólogo, a gente tem que avaliar. São essas metas irreais? É uma pressão no ambiente de trabalho? É um assédio que você vem sofrendo, né, do chefe, de alguma pessoa, né, acima de você? Então, o burnout, ele muitas vezes está associado, as pessoas entendem como uma depressão ou algo assim, porque são sentimentos muito similares. Só que quando você para olhar, é aquele assim, segunda-feira, vou ter que trabalhar. Sabe a pessoa que não tem mais ânimo, né? Eu brinco muito nos treinamentos, que não tem mais ânimo nem para se arrumar. Hoje eu vou com essa roupa, hoje eu vou passar um batom, me arrumar. Você vai porque você tem que ir, assim. Sabe? Então, é uma exaustão, é um excesso. E aí eu vejo muito a nossa dificuldade de dizer não. Então é esse excesso de você estar absorva, porque aí a gente tem uma dificuldade de contratação. E aí nós duas trabalhamos. A Dani saiu. Quem que vai fazer o trabalho da Dani? A Ana vai fazer. Os dois. Aí, muitas vezes, o que acontece? O gestor vê que a Ana deu conta. Pronto, não vou por outro não, pra quê? Mas a Ana dá conta até um certo tempo. Mas até quanto tempo? Porque aí vai chegando uma coisa que aí tá, e eu treino alguém, eu treino, ela sai. Vou pegar de novo. Eu treino outra, ela sai. Chega um momento que você tá colocando tanto a sua energia naquele trabalho que ela vai esgotando. Então, burnout, né, vem de energia esgotada, acabou a energia. E é associado ao trabalho, mas ela pode ser potencializada por problemas familiares, problemas amorosos ou problema em casa. Eu acho que é aquela famosa frase de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha.
Eu não sei dizer se esse esgotamento no trabalho vai gerar esses problemas em casa ou ao contrário, sabe, Dani? Então, assim, claro que tudo é investigado. Quando a gente faz uma análise, principalmente para fechar um diagnóstico, a gente vai avaliar vários contextos que essa pessoa está inserido. Mas o diagnóstico em si está associado a esse espaço produtivo, né? Que é o trabalho, é onde você passa a maior parte do seu dia, né? Onde você passa a desenvolver habilidades novas, né? Eu falo que eu não, né? Todos os autores que falam do trabalho, que o trabalho nos gera identidade, né? Quem é a Dani? Quem é a Ana? A gente associa o que ao nosso trabalho. Então, quanto o trabalho é importante na nossa vida? E às vezes a gente não consegue fazer essa cisão do lazer. Inclusive, essa semana, na segunda-feira, eu estive participando de um evento aqui na cidade, chama Pint of Science, que é um evento que acontece mundialmente, e aí eu trouxe um termo burnout de bolso. Só para gerar essa curiosidade. Não existe, eu falei para eles, vou deixar claro, né? Mas é no sentido do nosso celular. O quanto o nosso celular está nos desgastando também, psiquicamente, no sentido de energia. Por quê? O rolar o dedo, o feed, né, seja o que for, faz com que o tempo todo a gente esteja estimulando a nossa dopamina. Então, assim, por que eu tô falando isso? Você trabalha, você chega em casa e fala, vou descansar. Aí pega o celular. A gente não tá descansando. A gente tá deixando o nosso cérebro mais sobrecarregado ainda. Acordei de madrugada para ir no banheiro, faço o que? Pego o celular. Acordei, meu cérebro acho que nem ligou ainda, tô no celular. Meu almoço, celular. Nós não estamos, Dani, descansando. Então, hoje, por que a gente tá tão esgotado? A gente tem que refletir sobre isso. O que a gente mudou de hábitos na nossa vida? A gente trabalha um monte, a gente não desliga o nosso cérebro, a gente quer tomar remédio para ficar mais produtivo, eu quero dormir o mínimo possível que eu preciso. Pra quê? Pra quem? E aí entra a importância do psicólogo estar presente na vida desse trabalhador ou dessa pessoa, independente, para ele ajudar essa pessoa a se nortear. Com certeza, e é por isso que a gente fala do psicólogo no trabalho, porque hoje a gente passa a maior parte do nosso tempo no nosso trabalho. Se a empresa, ela te traz oportunidade de conhecer sobre isso, olha que bacana, né? Olha que importante, eu falo isso muito para os meus clientes, eu falo, hoje, eu entendo que é uma responsabilidade social da empresa trazer, porque é o lugar que a pessoa passa a maior parte do seu tempo, e acaba sendo até uma ação social, assim, no sentido de você tem condição financeira mais do que o seu trabalhador para trazer um profissional habilitado para isso. Para fazer ele pensar sobre o orçamento familiar dele, traz um contador para ajudar ele a fazer conta, porque quem não desestabiliza com dívidas, aí eu quero aumento, então você quer trabalhar mais, você tem que ter 2, 3 empregos. Então, o que eu, enquanto empresa, posso fazer para trazer conhecimento? Nós temos a faculdade, temos estagiários, eu brinco, né? Vamos usar essa mão de obra gratuita, vamos pegar esses alunos e fazer uma semana de orientação para os trabalhadores, uma tarde lá com a estética, com as meninas fazendo uma massagem. Enfim, quantas coisas a empresa pode proporcionar também que não tenha uma coisa onerosa para ela, sabe? Porque esse ambiente hoje é onde a gente tem a maior parte do nosso dia, né, produzindo, e essa pessoa tá adoecendo, ela tá cansada, ela tá estafada e às vezes ela não sabe por quê. Então, assim, hoje o profissional da psicologia, principalmente da área organizacional do trabalho, para ajudar o empresário a olhar para tudo isso. Porque não adianta a gente querer que ele veja tudo, ele vai dar conta sozinho. E na realidade a própria pessoa, ela tem que identificar quando ela precisa de ajuda, né, Ana? Ela tem que ter aquela coisa do, peraí, até aqui eu posso ir, daqui pra frente eu preciso de ajuda. Deveria, né, Dani? Mas a gente ainda tem um tabu, né? E tipo, nossa, eu tô estranha, mas vou tomar um remédio, é dor de cabeça, vou tomar um remédio. A gente não para olhar que é uma coisa psíquica, emocional. E Ana, hoje o profissional de psicologia, ele está à disposição
de todas as pessoas? Por exemplo, eu tenho psicólogo na prefeitura, no SUS, eu tenho psicólogo nos planos de saúde, ou eu só tenho psicólogo no privado? Não. Como que é hoje? Hoje eu vejo que nós estamos em mais lugares, mas claro que ainda deveria ser muito melhor, né? Até hoje estive numa escola, a gente estava conversando da importância do psicólogo educacional. No município a gente teve alguns processos seletivos que abriu essas portas. A gente tem o CAPS hoje, né? Tem o CAPS infantil também, né? Que trabalha especificamente público infantil. Nós temos mais profissionais, mas ainda não o suficiente para atender toda a demanda. Hoje a gente tem psicólogos que atendem pelos planos de saúde, a gente tem, na nossa faculdade, a gente tem a clínica escola. Então nós temos uma clínica maravilhosa que o público externo pode vir fazer atendimento a um valor muito acessível, é R$20 cada sessão. Hoje essa clínica da FACIP, o estudante de psicologia, ele vai para lá em que momento? No sétimo semestre, a gente tem o estágio específico, né? Então ele já passou pelo básico, tem essa base, e aí no específico ele começa a atender. E aí ele tem o supervisor, então toda semana ele é supervisionado, mas é ele e o paciente. Então o sétimo, oitavo, nono e 10º semestre o nosso acadêmico já está fazendo esse trabalho. Esse é o nosso campo interno de estágio, mas nós temos vários campos externos. Então a gente tem, por exemplo, um aluno que está lá no CAPS também auxiliando. Justamente pela demanda ser muito alta e a gente não ter ainda mão de obra suficiente, então eu tenho um aluno que está nas instituições não governamentais na nossa cidade, prestando um trabalho para a comunidade. Tipo hospital. Hospital, a gente tem a ADRA, que é uma parceira, ADRA? É a Associação Adventista, eu esqueci agora o significado da sigla. Uhum. Tem a AMA, tem a MAPLES, a MAPLES é um trabalho sensacional, que é o suporte das mulheres vítimas de violência, né, doméstica. Então a gente tem as alunas que atendem lá, fazem os grupos. Hoje, Dani, a gente tem um projeto muito bacana, hoje não, né, há muitos anos a FACIP tem a parceria com o Fórum, que a gente tem um grupo reflexivo dos homens. Dos homens, da violência contra a mulher. Então a gente atende esses Porque homens. não adianta tirar a mulher do ciclo de violência e largar aquele homem que vai ter outra mulher e que vai entrar em outro ciclo de violência. Tem que tratar o homem também, né? O homem também. Então a gente tem todo semestre os grupos em andamento, né? A juíza já coloca como uma parte da pena dele ele vir para esses grupos. E aí é muito bacana que eles começam vindo obrigados, mas eles saem querendo atendimento individual, assim, a gente vê uma efetividade nesse processo, sabe? Então, assim, hoje a gente tem a clínica escola com o aluno que atende, né? Ele vai aprendendo todo esse desenvolvimento profissional e aí a gente acaba, claro, capacitando eles para o mercado de trabalho. Então, eles já saem daqui com muita prática, né? Desde o meio do curso dele, que é o 5º semestre, ele já está praticando. Ou seja, a gente tem aí o psicólogo hoje cada vez indo para vários lugares para atendimento, mas a gente ainda tem uma carência. Tem, Dani. Mas a gente tem, por exemplo, situações como a da FACIP, que você entra aí ajudando a eliminar essa falha, esse vácuo que existe. Eu brinco que onde tem espaço para entrar acadêmico de psicologia, a gente está colocando. Semana passada, o pessoal da Unemat veio nos procurar também, assim, para fazer uma parceria para os acadêmicos deles que precisam desse suporte. Eles não têm o curso lá, então tem sala para atender, nós vamos para aí, né? Onde tem espaço para a gente trazer a psicologia mais acessível, né? Eu falo que esse é o meu foco, ter os melhores profissionais e também colocar a psicologia para toda a população, né? Para eles realmente, poxa vida, quem não gosta de ter saúde mental, de ter uma boa qualidade de vida, de se organizar emocionalmente? Eu acho que é uma questão de saúde pública que a gente também tem a nossa responsabilidade enquanto profissional e enquanto instituição. Então, a nossa parte enquanto instituição a gente faz bem feito, assim, de estar nesses lugares e oferecer esse atendimento.
Então, além da parte clínica, a gente tem os estágios na área organizacional. Uhum. Então, as empresas que abrem porta para os nossos alunos, a gente também coloca eles lá para poder dar esse suporte para trabalhar essas questões. Você diria que é um diferencial do curso de psicologia da Unifacip? Eu diria que sim. Hoje a gente tem muitas portas abertas com os campos pelas pessoas verem os resultados, sabe? Então eu vejo que estar em vários lugares é uma credibilidade para os nossos professores que formam esses alunos, pelo formato que a gente trabalha na Unifacip, né, de aula prática, de trazer métodos diferentes, inovação, de ter esse suporte. Então hoje o nosso professor ele é bem acessível, se o aluno tem dúvida, ele vai, professor, vamos ficar um pouquinho depois da aula, deixa eu entender isso aqui melhor. Então eu vejo assim que nós temos sim esse suporte para o acadêmico sair um bom profissional. Hoje o curso de psicologia, ele tem aulas de manhã e à noite. Turmas de manhã e turma à noite. Você não tem assim o dia inteiro? Não, o curso hoje ele é matutino ou noturno. Então a gente tem, são 10 semestres, né? Nós temos 5 turmas de manhã e 5 turmas à noite. Em andamento, né, turmas grandes, a gente tem bastante, eu fico muito feliz de ver esses profissionais formando, né? Então são 10 semestres e turnos, ou matutino ou noturno. Temos um mercado aberto, amplamente aberto. Muito aberto, Dani. Com muita oportunidade. Eu falo isso, puxo a orelha dos alunos, depende deles. Depende de cada um, né? Depende de cada um, né? É pra tudo, né? Não só na psicologia, assim, que profissional você vai ser. A base é a mesma para todos. O que diferencia um se destacar do outro? Certo. Hoje você tem esse aluno, esse acadêmico de psicologia, ele tem um perfil que você fala assim, meu aluno tem esse perfil. É o Bruno que falava isso. O aluno da psicologia é aquele que chega amando e quer uma atenção, né? A gente brinca que o aluno de psicologia é aquele aluno mais humano, no sentido de preocupado com o outro, de acolher. Tem essa necessidade talvez de um contato maior, sabe? É mais acolhedor. Então, pela psicologia ser uma ciência social, a gente está muito envolvida com a comunidade, com as pessoas. Então, eu vejo que o perfil desse aluno, a gente sempre brinca no primeiro semestre, por que você está aqui? Né? E a maioria, porque as pessoas sempre gostavam de conversar comigo, porque as pessoas falam que eu sou bom conselheiro, porque eu sou bom ouvinte. Então, acaba sendo algumas características que traz assim, o aluno para a psicologia. Gostar de ouvir, né? Porque o psicólogo ele precisa desenvolver muito mais essa escuta empática, ativa. Então, é um dos pontos do perfil desse aluno. O que você diria para aquela pessoa que está assim, cara, eu acho que eu gostaria de fazer psicologia, mas eu não sei, faço, não faço? Vamos fazer uma aula, né? Eu sempre falo que é importante porque realmente é um momento muito crucial na nossa vida, principalmente quem sai do ensino médio, né? Você ainda não sabe o que você quer para sempre. E aí é um peso muito grande você ter que já tomar essa decisão. Então eu falo para qualquer pessoa, não sei o que você quer, vem para a Facip, vai lá no coordenador do curso que você acha que tem interesse, posso assistir uma aula, uma semana de aula, a gente sempre teve essa política, né? Vem, faz uma aula prática, passa em 3, 4 cursos, vê onde você acha que é legal. Eu sempre sugiro para assistir uma aula de 4º, 5º semestre, porque os primeiros geralmente são iniciais, então não tem tanto contato ali com o curso em si. Posso participar de uma prática, né? Então, assim, entra na faculdade antes de entrar na faculdade, porque a gente tem, né, essa política, né? O Davidson sempre trouxe o portas abertas e a gente gosta mesmo disso, né? Então, vem, marca um horário, a gente apresenta a instituição, faz uma aula, 2 aulas, até você estar seguro, né? Porque é importante, é uma decisão que você vai demandar 4 anos, 2 anos e meio, 5 anos, dependendo do curso que você quer fazer. Então, eu vejo que a gente tem essa possibilidade. Você tem muito aluno que vem, que é a segunda faculdade? Tenho bastante. Né? Porque eu vejo isso. Muitas pessoas que já estão assim numa maturidade e falam assim, cara, vou fazer psicologia. E é muito legal, assim, eu falo enquanto professora dessas pessoas, assim, que elas já estão tão seguras do que querem, claro, já tem uma vivência, não que a psicologia não traga insegurança, porque você está atendendo uma pessoa, Sim. mas assim, elas se empenham mais, são aquelas pessoas que não faltam em uma aula, participam dos projetos, porque elas entenderam a importância de estar realmente vivenciando isso. Então,
é muito engraçado o perfil do aluno de segunda graduação para o aluno de primeira. E aí, claro, primeira graduação você ainda sai com um olhar de escola, né? Eu brinco, primeiro semestre, vocês não precisam pedir para ir no banheiro. Pode só levantar, professor, dá licença no máximo, assim. Mas é um contexto diferente, então tem bastante. A pessoa que vira e fala assim, não, eu vou fazer psicologia para eu me conhecer melhor. Só que aí eu brinco, eu falo, nesse momento você tem que fazer terapia. É porque aí eles começam, é engraçado, a gente tem a disciplina de psicopatologia, que você vai trabalhar as doenças, né? As patologias voltadas à saúde mental. E aí o aluno tenta se encaixar em quase todas. Eu acho que eu tenho isso. Não, gente, eu tenho certeza, eu sou isso. Né? Todo mundo passa por isso, eu passei por isso. De médico louco, todo mundo tem um pouco. E assim, é muito legal, mas quando chega no quinto semestre, que eu falo que é o divisor de águas, é esse momento que o aluno vê se ele precisava de terapia ou se ele queria mesmo uma nova graduação. Porque aí ele precisa uma nova ou uma? Continuar, porque assim, no quinto que ele vai começar a exercer, vamos dizer assim, né, o curso em si, é o momento que ele tem que sair dele para olhar para o outro. E aí isso é trabalhoso na psicologia, não é o que eu quero que a Dani queira, eu vou ter que entender o que ela realmente quer e dar conta. E aí é o momento que a gente exige a terapia, né? Exige assim, hoje eu não posso obrigar, mas quanto mais o aluno estiver bem consigo mesmo, melhor ele desenvolve o trabalho enquanto terapeuta, enquanto psicólogo, enquanto acadêmico, enfim. Então, assim, por mais que o aluno venha para esse autoconhecimento, chega um momento do curso que ele tem que decidir. E aí esse autoconhecimento precisa ser na terapia dele, porque aí ele vai ter que estar bem para atender. Todo psicólogo tem que fazer terapia? É o ideal, é o nosso sonho de princesa, todo mundo fazer terapia. Porque como é que você vai atender o outro? E aí o que acontece? Eu tenho um problema, tô passando por uma situação na minha casa, e é incrível que o paciente que vem para mim... Vem com o mesmo problema. E como que você vai... É o imã. Uhum. Então, assim, precisa estar em atendimento, fazendo terapia. Se trabalhando, para poder estar bem para atender o outro. Mas é incrível, né, Dani? Assim, se a gente deixasse, a gente ia ficar horas aqui falando da psicologia. Sim. Mas, assim, nós temos muita estrutura para isso, assim, e muita maturidade para conduzir da melhor forma os acadêmicos, sabe? O que a gente precisa é o interesse, né, a força de vontade e realmente a participação. E Ana, assim, pra gente finalizar, né, que a gente tem que caminhar pros finalmente, mas dentro da psicologia você tem diversos ramos de atividade onde você pode atuar, mas dentro do consultório você também tem diversas áreas, né? Legal, abordagens. Você tem abordagens diferentes, né? Temos, Dani, muito legal. O CFP hoje prevê, se não me falha a memória, 13 áreas de trabalho da psicologia. Clínica, organizacional, esporte, enfim, jurídica, tem muito, hospitalar. E aí, dentro da área clínica, também a gente tem as formas de trabalhar, que são as abordagens. Então, a gente tem a TCC, a análise do comportamento, psicanálise humanista, existencial humanista, logoterapia, porque aí é a forma que a gente enxerga o homem. E vai de acordo com o pensador. Exato. E aí você tem uma teoria para seguir, as técnicas específicas para você ter um resultado. E aí tem tudo isso, né? Na faculdade a gente oferece algumas possibilidades para o acadêmico. E é bom a gente deixar claro aqui que não é uma melhor do que a outra. Não. É uma diferente da outra. Diferente da outra. Uma não invalida a outra. De forma nenhuma. Muito pelo contrário, assim. Eu tô com uma questão específica... A TCC, ela é uma psicoterapia considerada mais breve, então vamos para ela, é a mais indicada. Eu tenho questões muito arraigadas na minha infância, dá pra gente trabalhar com mais tempo? Vamos pra psicanálise? A gente consegue, porque às vezes a pessoa vai no psicólogo e fala, não gostei. Eu lá não falava nada, só ficava olhando pra minha cara. Depende da abordagem que você pegou. Às vezes pra você aquela abordagem não é adequada. Eu sempre brinco, faz outra, procura outro profissional e vai testando até você achar o que vai se encaixar para o que você precisa. Eu falei que era a última pergunta, mas eu tenho mais uma. Quem que é o vilão hoje do psicólogo? Dani! Você vai fazer eu falar isso mesmo? Vamos encerrar agora a nossa entrevista.
Tá não bom, tinha, você não tinha quer essa falar. saia justa assim. Você não quer falar? Tudo bem, tudo bem. A gente brinca assim, tem os coaches, tem os consteladores sistêmicos, assim, que eu particularmente costumo dizer que a gente tem que ter muito cuidado e respeito com a ciência. Então a psicologia é uma ciência. Essas outras formas de enxergar o homem é muito delicado, porque às vezes a pessoa não vai saber como fechar um problema que ela abriu. E aí entra o psicólogo, eu brinco em sala. É bom que pelo menos vem cliente pra gente, né? Mas assim, tem muitas pessoas que mexem em algo que eles não sabem como eles estão fazendo isso. Claro, da mesma forma que tem profissionais que às vezes se formam e não estão aptos para trabalhar da melhor forma possível, certo. Né? Mas é uma Olhar briga. bem onde você tá se enfiando. É uma briga que acaba tendo essa rixazinha assim, mas justamente para pensar no bem do outro. Ana, muito bacana, muito gostoso esse bate-papo. Eu ficaria aqui Né, gente? horas, porque eu acho que tem conteúdo pra gente tem falar. Tem muita coisa para falar. Nós estamos realmente no século da saúde mental. Então, vamos finalizar. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos escutando, tanto para aquela pessoa que está pensando em fazer psicologia, como para as pessoas de uma maneira geral, de Sim. como enxerga a psicologia, porque como você mesmo disse, ainda existe muito tabu com relação à psicologia. Exatamente. Eu falo assim, que você colocou muito bem, né? É o século da saúde mental. E para a gente estar bem, se nós não estivermos emocionalmente saudáveis, nada flui. Então eu vejo que a psicologia é uma profissão que vai continuar sendo importante por muito tempo. E além disso, ou dentro disso, a nossa saúde mental é importante. A gente é importante. Né? A gente precisa olhar pra gente. Se nós não nos valorizarmos, quem vai fazer isso? Aí a gente vai colocar pro outro essa responsabilidade de me notar, de me achar importante, se nem eu olho pra mim. Então essa é a mensagem de olhe pra si. É igual avião. Quando você vai, o que eles falam? A máscara primeiro vai em quem? Em você, para depois você pôr em outra pessoa. A sua saúde mental tem que estar bem para você tratar e cuidar de outra pessoa. E para de achar que o que está faltando é um tanque de roupa para lavar. Ou a terapia. Não é isso. Não é esse o caminho. Ana. Obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Fique de olho no Facipcast, que a gente sempre traz as melhores pessoas para bater papo aqui. Até o próximo Facipcast.